Vamos mergulhar de cabeça nesta análise visual sobre o monumental Mahabharata, desvendando sua complexa evolução textual e seus profundos dilemas éticos. Esta é uma obra que transcende e muito a definição de um simples poema. Na verdade, ela opera como uma verdadeira enciclopédia da civilização indiana antiga e um pilar gigantesco da filosofia mundial. Nosso roteiro hoje está bem estruturado. Vamos passar primeiro pela formação do épico. Depois, comparar as abordagens analítica e sintética. Entender a defesa da unidade textual. Mergulhar no Dharma e seus dilemas. Analisar a questão de gênero e vozes femininas. E, por fim, ver como tudo isso compõe um laboratório ético atemporal. Ponto 1. A formação do épico, escala e evolução histórica. Para compreender verdadeiramente esta obra-prima, o primeiro passo é reconhecer a sua magnitude, tanto física quanto histórica. Dá só uma olhada nessa comparação. Ilustra de forma brilhante como o Mahabharata é um gigante literário indiscutível. Com cerca de 1,8 milhões de palavras, é aproximadamente 10 vezes maior que a Ilíada e a Odisseia combinadas. Mas a diferença não é só tamanho, viu? Enquanto os épicos gregos focam intensamente no heroísmo e na tragédia da mortalidade, o texto indiano constrói uma filosofia trágica incrivelmente complexa sobre o dever cósmico, a moralidade e as falhas das instituições humanas. A pesquisa acadêmica demonstra que essa obra não foi escrita da noite para o dia. Ela evoluiu de forma cumulativa ao longo de séculos. Começou com o núcleo Jaya, com cerca de 8.800 estrofes focadas na crônica militar, atribuídas ao sábio Vyasa. Depois expandiu para o Bharata, com 24.000 estrofes recitadas por Vaishampayana. E finalmente atingiu o estágio colossal do Mahabharata, com 100.000 estrofes recitadas pelo bardo Souti Ugra Shravas, absorvendo todo tipo de discurso legal, mitológico e filosófico. Ponto 2. Abordagens analítica versus sintética. O debate filológico. Entrando no campo acadêmico, existe uma discussão gigantesca sobre como exatamente interpretar um texto que cresceu e se transformou de maneira tão absurda. A comunidade de pesquisadores praticamente se divide em duas lentes. A abordagem analítica tendeu historicamente a olhar para o épico e ver um acúmulo desordenado, uma verdadeira colcha de retalhos cheia de adições desconexas. Em contrapartida, a abordagem sintética argumenta que existe sim uma intenção coesa e planejada por trás do texto. Ou seja, por mais complexa que seja a estrutura, ela obedece a um plano mestre bem desenhado. E para lidar com as incontáveis variações regionais dessa obra monumental, o Instituto de Pesquisa Oriental Bhandarkar, sob a liderança de V.S. Sukhvankar, dedicou quase 50 anos compilando milhares de manuscritos. Imagina o trabalho. O resultado foi a edição crítica, que finalmente estabeleceu um texto base purificado, fundamental para qualquer análise moderna que se preze. Seção 3. Defendendo a unidade textual. Erudição moderna desafia a tradição. Recentemente, estudos inovadores começaram a bater de frente com aquelas antigas suposições de que o texto era só uma mistura caótica. A proposta do indologista Alf Hiltbeitel é fascinante e uma verdadeira quebra de paradigma. Ele sugeriu que o Mahabharata não foi montado aleatoriamente ao longo de um milênio inteiro, não. Pelo contrário, teria sido uma composição brilhantemente planejada, elaborada em um período notavelmente curto, possivelmente por um pequeno comitê colaborativo entre 150 a.C. e 1 a.C. Indo na mesma linha, os pesquisadores Vishwa Adluri e Joydeep Bauchi defenderam com unhas e dentes a unidade orgânica da obra, rejeitando preconceitos da antiga indologia alemã que via certas partes como meras adulterações. O ponto crucial aqui é: inserções supostamente didáticas, como o majestoso Bhagavad Gita, não caíram ali de paraquedas. São componentes vitais e intencionalmente integrados para dar profundidade filosófica à narrativa original. 4. O Dharma e seus dilemas. Navegando em conflitos éticos. Tendo em mente essa coerência do texto, podemos observar como esse design impecável empurra os personagens para verdadeiros becos sem saída morais e éticos. O épico não apresenta o Dharma, o dever moral, como uma regra em preto e branco. É mais como um enorme quebra-cabeça situacional. Agir de forma ética no meio do caos exige uma capacidade de julgamento afiada, criatividade e autoconsciência, muito além de simplesmente seguir regras de forma cega. Como evidenciado pelas análises do Bhagavad Gita, surge o conceito vital de Nishkama Karma. Basicamente, significa realizar uma ação movida puramente pelo dever, sem ficar se apegando egoístamente aos resultados dessa ação.
Essa mentalidade de desapego surge como a solução definitiva para aqueles dilemas morais que chegam a paralisar a pessoa no campo de batalha e, claro, na vida. E o sofrimento permeia as escolhas dos maiores heróis da trama. Bhishma, por exemplo, falha tragicamente quando sua lealdade mecânica a um juramento o impede de impedir uma grande injustiça. Arjuna fica completamente paralisado diante da ideia de atacar a própria família. E até Yudhishthira, conhecido por ser super justo, percebe as próprias hipocrisias. A grande sacada narrativa é mostrar que seguir um dever de forma extrema quase sempre acaba violando um outro dever igualmente importante. Ponto 5. Gênero e vozes femininas redefinindo Dharma em crises. É hora de ver como isso se desenvolve sob a ótica moderna dos estudos de gênero, mostrando o papel absolutamente indispensável das mulheres na obra. Olha só essa pesquisa fascinante da acadêmica Arti Dand. Ela aponta que a agência feminina e a sexualidade dentro do Mahabharata não estão ali por acaso. Na verdade, são elementos rigorosamente entrelaçados com as doutrinas religiosas e filosóficas centrais do texto. As mulheres neste épico não ficam só de lado assistindo a história passar. Elas atuam como verdadeiros motores morais. Draupadi destrói a complacência dos homens ao expor o colapso do Dharma na corte. Savitri bate de frente com a própria morte. E figuras maternas como Kunti e Gandhari aguentam o peso trágico das falhas dos homens ao redor delas. Elas ativamente redesenham as fronteiras do que é o Dharma. Tem uma ironia brilhante nisso tudo, destacada pela pesquisa de Simon Broadbeck. A linhagem real, que é tão obcecada pela sucessão patriarcal, fracassa repetidas vezes. E o que acontece nessas horas de crise severa, o chamado apadharma? A continuidade inteira da dinastia acaba caindo nas costas da inventividade moral e espiritual de suas mulheres. É impressionante! Chegando ao ponto 6, um laboratório ético atemporal. A relevância contemporânea do épico. Unindo toda essa complexidade histórica e filosófica, fica nítido por que esse documento de milhares de anos continua tão relevante nos dias de hoje. O Mahabharata destrói completamente aquela noção infantil de um absoluto e puro bem lutando contra o mal. E, em vez disso, ele se estabelece como um verdadeiro laboratório ético vivo. Ele nos mostra que o comportamento moral genuíno raramente vem só de obedecer a regras externas prontas. Exige experiência, contexto e, acima de tudo, uma profunda consciência interna. E tudo isso deixa no ar um pensamento final muito instigante. Levando em conta toda essa riqueza filosófica, se o que consideramos correto muda dependendo da crise e da circunstância, como qualquer pessoa pode ancorar suas decisões num terreno moral que parece estar sempre em movimento? Fica aqui esse convite para a reflexão através do poder dessa obra simplesmente magistral. Até a próxima!